Sétimo dia do mover da cura. 7 dias movendo algo que é natural de ser movido, ou pelo menos teria que ser natural para todos nós. 7º dia de compreensão, de entendimento, de viver e colher maravilhas. Não só no que se trata de uma nova mentalidade ou conceitos mais disruptivos do que é a cura, mas sim o próprio mover de Cristo sobre nós, o próprio mover de Deus sobre nós, o próprio mover da água de Micael sobre todos nós. E nesse 7º dia, eu tô aqui em live no Instagram e também tô dentro da Casa das Águas, que é a nossa comunidade, né? Enfim, que a gente pode trocar mais, a gente pode viver aqui olho no olho e viver de fato o que é a cura, né? Praticar, na verdade, o que é a cura. Vamos ancorar aí esse 7º dia? Hoje eu quero interceder algo bem profundo que me tocou esses dias no final de semana e principalmente. E aí eu falei, eu vou trazer isso logo na segunda-feira, porque a segunda-feira parece ser o primeiro dia da semana, mas já é o 2º dia, né? Então, a gente estar alinhado a esse 2º dia da semana já nos cura, né? Já coloca a gente à frente de muita coisa aí e de muita gente também. Hoje, então, a intercessão é sobre o reconhecimento do ser. E quando a gente reconhece o ser, aquilo que a gente é como ser e como ser humano, a gente já, de cara, a gente navega numa cura, que é a cura da ilusão. Sim, a gente vive numa ilusão e nos iludimos o tempo todo de que somos só isso, somos só o corpo, ou talvez um pouco mais que o corpo, eu sou a Mariana e eu tenho uma certa personalidade e eu sou carregada de informações vindas do meu pai, da minha mãe, e aí eu toco minha vida a partir disso. Isso é uma grande ilusão. E a gente andar sobre o caminho das águas, andar sobre o mover das águas de Micael e sobre a cura como águas de Micael, tudo que a gente tem tomado aqui como frequência, como consciência, é a gente se curar disso. E a gente reconhecer que a gente é para além disso. E não é para um além longe, aquém de viver na prática isso no dia a dia. Não, é para além da ilusão. Quando eu canalizei as águas, eu não fazia total ideia da profundidade do que eu estava acessando. Por quê? Porque eu não conhecia Micael. Eu não conhecia do todo que são as frequências de Micael. E Micael eu falo como governador planetário mesmo, como essa consciência, né, essa multiconsciência, aquele que é como Deus, né? Se a gente for no dicionário, se a gente for olhar o arquétipo de Micael, a gente vai lá para o arcanjo Miguel. Eu não conhecia sobre nada desse universo. E eu, muito menos eu imaginava que essa jornada ia me levar a um processo contínuo de dissolução mesmo, do que eu achava que era real. Porque por mais que eu estivesse num processo de cura, já há alguns anos, por mais que eu e o Thales estávamos rodando o Brasil em busca de cura, em busca de curadores, em busca de sermos curados, a gente acreditava numa realidade. E depois que a gente canalizou as águas, a gente viu que é um processo contínuo essa dissolução da própria realidade que a gente acha que é. É um processo contínuo a gente dissolver, a gente desmascarar as nossas ilusões.
eu cresci acreditando mais na matéria do que na espiritualidade, no que é algo espiritual. Minha mãe é católica, fervorosa, mas ela é clássica católica, né? Vai lá, reza o Pai Nosso, a gente rezava o Pai Nosso, Ave Maria e tal, mas não se falava do Deus, não se falava de Deus, não se falava de algo mais espiritual, mais invisível. Parecia sempre que Deus era o Deus lá da igreja. Eu falo Deus lá da matriz. A matriz da minha cidade, de Catanduva, é muito linda. Então, para mim, Deus era aquilo. Ainda era uma matéria. E eu cresci acreditando muito na linearidade do tempo mesmo. O tempo é isso. Você nasce, vive e morre. E pouco acreditava nesse mundo invisível, nesse mundo de fenômenos. Eu, portanto, cresci com esse mindset, com essa mentalidade de que cura significa esse reparo de algo que está quebrado. Por quê? Porque eu precisava mais ver do que não ver para crer. Então, cura para mim era esse reparo. Era o restabelecimento de um corpo que perdeu ali a sua harmonia, seu equilíbrio. Para mim, cura era isso. Mas quando as águas vieram, e agora, principalmente agora no mover da cura, eu cheguei a uma grande conclusão que as águas, elas não vieram só para restaurar as nossas células. Elas vieram para desconstruir a ilusão de separação. E não melhor do que em água para viver isso. Não melhor do que colocar uma água dentro do corpo. Para a gente desconstruir que nós não devemos viver só sobre uma restauração das nossas células, da nossa mentalidade, da nossa postura como humano, mas sim uma desconstrução, uma desconstrução acelerada dessa ilusão que a gente tem de estar separado, de ter o visível, de ter que fazer força para enxergar o invisível, porque a gente faz força para acreditar que o invisível é maior que o visível. A gente faz força para acreditar que a cura tá aí, que o milagre tá aí. A gente faz às vezes força para acreditar em Deus. Por quê? Mas Mari, tá tudo um caos, minha casa tá caindo, meu relacionamento é péssimo, minha vida é péssima. Como é que você quer que eu acredite em Deus? Ele não tá aqui, ele não tá fazendo nada de bom sobre minha vida. E as águas, gente, desde sempre, desde o primeiro gole que eu dei, desde agora, hoje, nessa segunda-feira, ela vem para desconstruir tudo isso. Essa nossa ilusão de que a gente é separado de tudo, que a gente é, de fato, cortado em partes. Gente, ao longo desses anos, eu vi muita gente passando pelo processo das águas. Eu vi muita gente experimentando as águas e indo para muito além da cura física. Eu vi muita gente que falava, Mari, eu comecei a tomar as águas e eu era cheia de sintomas e desapareceram os meus sintomas. Eu vi muita gente me escrevendo, me falando que era cheia de dor, cheia de sofrimento, cheia de identificação por essas dores, por esse sofrimento em si, cheio de coitadismos. E vi muita gente compreendendo que ela não era só isso. E nesses dias que a gente ficou aí, né, no sábado e no domingo, que a gente ficou sem o mover, eu fui canalizar e ancorar o que seria dito aí nesse 7º dia. E aí eu pude compreender algo que é muito essencial, que para mim, pelo menos, na hora que eu estava recebendo informação, eu entendi que é muito essencial.
O corpo, ele pode adoecer, mas o ser nunca tá doente. O corpo pode minar, pode se encher de feridas físicas e não físicas, mas o ser, a nossa consciência nunca adoece, nunca tá doente. Nunca tá doente quando a gente compreende que não tem separação entre eu, vocês, Deus, o universo. Quando a gente encontra ou quando a gente está doente, o que a gente chama de doença só existe quando tem um eu que está separado e que acredita piamente na doença. Mas daí eu pergunto, e se esse eu não for real? E se eu olho para a Mariana doente, com um problema metabólico, que está me levando à infertilidade, que está me levando a problemas cardíacos, se eu acredito nesse eu me separo. E se eu vejo que esse eu que eu tô acreditando ser doente não é real, eu compreendo o todo que eu carrego. Uma das perguntas que a gente deve se fazer quase sempre é: quem que é que tá doente? Eu tenho feito muito essa pergunta. Quem é que tá doente? Ou se vocês, porventura, não estiverem passando por uma doença física, uma doença emocional que seja, pode se perguntar: quem é que sofre? Quem que é esse eu que tá doente? Esse eu que sofre? Esse eu que melindra? Esse eu que, né? Enfim, vive no drama. Quem que é esse eu que sofre? Quem que tá doente aí? E se a gente vai olhar, e se a gente vai investigar, e essa é a palavra, a gente vê que esse eu que sofre, ele é literalmente aquela coisa, aquilo que a gente fala, é coisa da sua cabeça. Porque ele é um pensamento nosso. E no início, esse pensamento ele parece abstrato. Mas conforme a gente vai avançando, e conforme a gente está avançando até no próprio mover da cura, com a frequência da água da cura, a gente percebe que se a gente aprofunda, mesmo a gente estando doente, em qual nível for, a gente percebe que não tem nada a ser curado. Porque nunca houve uma separação para ter alguém doente. Vocês conseguem compreender isso? É um pouco profundo, precisa, né, tá expandido para entrar nisso. Eu me lembro, gente, quando eu tava bebendo água da verdade pela primeira vez, eu senti dor física muito grande, dor no corpo, como se eu tivesse, sei lá, pego gripe, sabe? Aquela dor nas articulações e tal. E ao mesmo tempo eu falava, isso é resistência. E eu queria interpretar as minhas dores, que às vezes a gente faz isso muito, a gente quer ficar interpretando. Ai, peraí, que tá com frio. Interpretando as nossas dores. Ah, porque eu tô com dor de cabeça, então pode ser isso. Ah, porque eu tô com dor não sei aonde, pode ser aquilo. Enfim, eu queria interpretar aquela dor que eu tava sentindo como um problema. Eu queria interpretar para logo falar, achar o problema.
E mesmo que eu achasse, o problema é entender que aquilo tudo era um problemão, só para eu resistir àquilo que eu estava vivendo. Só que quando eu entendi que era para além daquele meu pensamento, algo instantaneamente aconteceu. Eu soltei a minha necessidade de controle. De controle de, é resistência, ou é o meu pensamento, ou é um problema mesmo, o que é isso? Eu falei, cara, Deus, eu preciso abrir mão disso tudo. Me dá um sossego, assim, tira os pensamentos, me abre espaço diante desses pensamentos. E aí eu observei. Que se eu não fizesse nada, algo acontecia. Se eu não entrasse em nenhum tipo de pensamento, algo acontecia, algo dissolvia. E nesse nada, nesse vazio que eu entrei, eu vi ainda mais que resistir a não fazer nada era o que me causava dor. Não era a água que eu tinha tomado, não era o meu corpo, mas era a ilusão de que eu precisava lutar contra algo. Se a gente reconhecer que muitas das vezes, eu talvez possa falar 100% das vezes, a gente precisa entrar nesse lugar de nada. E não é não fazer nada. É o vazio do nada. Se a gente reconhece esse lugar, este espaço, a gente vai entrar num caminho que vai para além da doença, para além da cura convencional. A gente entra por um caminho de reconhecimento, sabe? De que a verdadeira saúde ou a verdadeira cura não é consertar o corpo, mas é a gente dissolver dessa ilusão de que a gente está separado. E cada frequência das águas, ela expõe isso. Como a cura, né? Vou pegar a garrafinha aqui. Como a cura tem todas as frequências, e a gente veio aí da nova era das águas fazendo cada uma das frequências, a gente pôde sentir essa exposição da ilusão. A verdade, ela faz isso, ela expõe a ilusão que sustenta o nosso sofrimento. Ela escancara, assim, ela fala, minha filha, sai dessa. Amadurece. Para de sustentar, para de resistir a algo que não existe. Se integra. A frequência do caminho, ela mostra que a gente nunca teve perdido. Só que a gente acredita nisso. Muitas das vezes eu falei, talvez vocês falaram, até falam, nossa, eu tô perdido. Meu Deus, a gente nunca teve perdido. Não acreditem nisso. A vida, a água da vida revela que a consciência nunca adoece. Porque ela é eterna. Tá aí a vida, ó a vida aí fora. Ó a vida aqui dentro acontecendo. E a cura, ela dissolve de fato. Eu não achei outra palavra para traduzir isso. Uma dissolução mesmo, ela dissolve a ideia de que a gente é frágil, de que a gente é incompleto. Eu tenho visto, estudado muito sobre inteligência artificial.
Eu até sonhei essa noite com isso, até contei pro Thales. Eu fiz uma mistura assim de passado da minha infância, que a gente tem uma fazenda lá em Catanduva, então eu me via no caminho da fazenda. Enfim, eu estava fazendo uma prova de inteligência artificial, de tanto que eu tenho visto e estudado. E eu vi esses dias que o bebê de 800 anos já nasceu. E aí a matéria, eles discorrem sobre isso, que a gente, com a inteligência artificial, né, vai ter uma disrupção muito grande na questão de curas, de medicina, enfim, de tudo, né? O humano, ele vai ter tempo para ser humano. Porque tudo que tira nosso tempo, tudo que nos adoece, o estresse, a correria, os afazeres, a rotina, o trabalho pesado, o trabalho escravo, isso vai ser feito pelo robô. E nós vamos ter tempo, e que talvez isso não vai ser fácil se realocar, né? Nós vamos ter tempo para se relacionar. Nós vamos ter tempo para compreender algo maior. E a gente vai ter, e estamos tendo já, esta ideia maior da cura, que é trazido por Michael, de que nós não somos frágeis e que nós não somos incompletos e que nós vamos ser e teremos um tempo maior de vida, maior em anos. E a IA vai nos entregar algumas coisas que a gente vai compreender que nós não somos doentes, nós não somos frágeis, nós não somos incompletos. Enfim, em vez da gente ficar lutando contra a dor, nós deveríamos simplesmente observar, sem resistência nenhuma, observar. E observar, às vezes, vai demandar você silenciar, você parar, você ficar, né, mais introspectivo, mas observar também é vivendo, é trabalhando, é na casa, em casa, né? Enfim. Na real, a gente tem que entrar nesse lugar de observador sobre aquilo. Porque, gente, em vez de a gente buscar a cura, e se a gente perceber que a gente nunca teve doente? Se a gente sair desse buscador de cura e ir para um lugar de, opa, mas eu nunca tive doente. Doente, gente, quero que vocês expandam sobre doente, né? Sobre doença. Gente, a cura, a água que cura, ela não cura dessa forma linear, sabe? Que a gente espera. Ela cura de um jeito que assim explode a nossa cabeça quando eu falo, nossa, porque eu também, quando eu recebo essa informação, isso me explode. Assim, eu falo, meu Deus, a cura, ela nunca foi necessária. Mas, Mário, o mover da cura não é necessário? Não, não é sobre isso. É a cura linear. A cura da doença, a cura da depressão, a curinha, a cura como separação. Sabe por que ela nunca foi necessária? Porque a gente deveria entender que a gente sempre foi inteiro. E se a gente acha que a gente precisa de cura, a gente separou. Mas, Mari, como que eu faço isso? Como que eu compreendo isso?
se a gente vem para esse lugar de consciência, se a gente reconhece se a gente reconhece e observa tudo, sem se identificar, sem entrar naquilo, a dor, a doença, ela perde a raiz, gente. E o sofrimento desaparece. O corpo pode sentir sensação. A mente vai ter as emoções. Mas ninguém ali toma propriedade sobre isso. Porque você está num outro lugar. Você está no real lugar, que é a sua identidade, o seu eu, o seu ser. E aqui no Mover da Cura, a gente está experimentando isso. Não mais um remédio para o corpo, mas um despertar, gente, para aquilo que a gente jamais, para aquilo que a gente jamais viveu. Para aquele entendimento que é: nós nunca tivemos doente. Sabe, na minha conversa com Deus, minha conversa tem mudado, ela mudou de um tempo pra cá, assim. Antes as canalizações, elas eram textos corridos, assim, tá. De um tempo pra cá, Deus tem feito muitas perguntas, assim, e eu falo: nossa, você tá me colocando num outro nível. E uma das perguntas que ele me fez foi: quem é você além de tudo o que muda? Gente, é muito profunda essa pergunta. Eu faço para vocês. Quem são vocês para além de tudo que muda? Porque tá tudo mudando, certo? O relógio tá correndo, fora de nós tá tudo mudando, e dentro de nós as células estão mudando, estão se reparando, estão se regenerando. Umas estão morrendo, outras estão nascendo. Quem somos nós para além disso tudo que muda o tempo todo? Se a dor ela aparece e depois ela desaparece, como que eu posso ser essa dor? Se o corpo ele adoece e daí alguns dias ele se regenera, como que eu posso ser só o corpo? E esse foi o nível das perguntas que foi me feito. Daí eu, um pouco sem resposta, falei: tá, Deus, obrigada pelas perguntas tão profundas, mas me dê um caminho de resposta. E sabe o que ele me disse?
Permita-se beber a resposta. Vamos beber a resposta, então. Quando a gente começa o processo das águas, né? A gente espera, eu esperei. A gente espera uma transformação externa. A gente espera um alívio imediato. A gente espera um ajuste, sabe, no corpo. A gente espera um desbloqueio. A gente espera ver algo, sabe? A gente espera perceber algo. Mas à medida que a gente avança, a gente percebe que a transformação ela é outra. A gente percebe que a gente não tem nada para ser acrescentado na gente, sabe? Porque nada falta. E que essa perfeição que a gente quer viver, né? Nas nossas próprias vidas. Perfeição de vida, perfeição de corpo, perfeição de mente equilibrada, perfeição de estado. Onde não tem dor, onde não tem falha, onde não tem escassez. Quando a gente percebe que não é isso que precisa ser alcançado. Isso só precisa ser reconhecido. Porque tem perfeição em tudo isso. Tem perfeição na dor, tem perfeição na falha, tem perfeição na escassez. E sabe por que tem essa perfeição? Porque, gente, nós não estamos só bebendo um fluido, sabe? Uma água. Não é sobre isso que a gente tá falando. A gente tá bebendo uma substância de consciência. A gente tá bebendo daquilo que ele foi e falou. Que quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede.
porque a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água viva. É disso que a gente está bebendo. Essa água viva. Essa percepção. Essa experiência de que a gente já é o corpo de Cristo. Que a gente já é a fonte. A gente já tem uma estrutura de ser que carrega a forma dele. Eu sei porque eu me incluo. Não está sendo fácil. Não estamos vivendo tempos fáceis. Eu acho que não tão cedo vamos ter tempos fáceis. Mas se a gente não sair da ilusão de que somos só isso, a gente vai continuar achando que os tempos não são fáceis. E ao mesmo tempo, nesses tempos não fáceis, Cristo está sedento para entrar dentro de nós, simplesmente para falar: a vida está aqui, a verdade está em nós, em nossa união. O caminho não precisa ser percorrido porque a gente nunca teve separado da origem. A cura, gente, ela não é um processo. Por mais que a gente enquadre ela e, estamos até enquadrando ela em 21 dias de mover da cura. Ela não é um processo, ela é um reconhecimento. E quando a gente reconhece, a gente vê assim: que tal como Cristo, o sol nunca deixou de brilhar. Mas tem dias que a gente tem uma falsa ilusão de que ele sumiu pra gente. E a cura é a mesma coisa. Mas a gente só acredita nisso porque a gente acha que a gente é incompleto. A gente acha que tá fazendo falta alguma coisa. Ou que a gente vai sentir falta de alguma coisa. Enquanto a gente acredita que a gente está doente, a gente fica procurando a cura. Uma cura, várias curas. Mas quando a gente reconhece que a água viva está em nós, a gente percebe que
que perceber, né? A gente sente. Que ele vive. Que essa experiência da água da cura de vocês ultrapassa a experiência de buscadores de cura. Porque quanto mais a gente busca a cura, mais parece que tem algo para ser curado. E não é sobre isso. Se a gente soltar, se a gente esvaziar, se a gente entrar nesse lugar de nada, de observador, se a gente agir como ele age, a partir dele, com falas precisas, com comportamento maior, a gente compreende que a perfeição já está aqui. E a última pergunta que ele me fez foi assim: se a água que está dentro de você já me contém, então o que mais poderia faltar? Nós não estamos brincando. Eu não tô brincando daqui, vocês não estão brincando daí. Micael não tá brincando. Tem toda uma espiritualidade regendo as águas de Micael. E é de alto escalão. Então eu quero que vocês se perguntem se a água dentro de vocês já contém Cristo. Então o que pode te faltar, meus irmãos? Filho, tua fé te curou. Não porque o milagre esteja fora de ti, mas porque sempre esteve dentro. Eu apenas sopro sobre as águas internas do teu ser, despertando aquilo que sempre foste, inteiro, livre, perfeito. Toda dor que sentes é uma ilusão que o mundo colocou sobre ti. Mas eu te digo, nenhuma enfermidade pode permanecer onde a verdade habita.
Abre teu coração, solta o medo, bebe da fonte viva. A cada gota permito que o fluxo da vida corra livre em ti, restaurando o que sempre foi teu por direito. Levanta-te, anda, vive, porque em mim não há doença, não há falta, não há separação. Há apenas o amor, e onde há amor, há cura. Se a água está dentro de mim, Cristo já está dentro de mim. Se a água é perfeita, eu já sou perfeita. Eu sempre fui. Se a água está dentro de vocês, Cristo está dentro de vocês. Então, o que mais poderia faltar, meus irmãos? E que juntos possamos responder. Nada, absolutamente nada nos falta. Nada, nada, absolutamente nada nos falta. E é com essa energia de que nada, absolutamente nada nos falta, a gente começa a nossa semana. Obrigada. Eu amo vocês. E a gente se vê amanhã. Juan, adorei que você veio. Sempre é bom te ver. Anderson, Lili, obrigada. A Uyara tá aí, a Tati tá aí, Val, Débora. Gratidão, gente, por vocês estarem aqui comigo. E que eu possa estar derramando, mesmo que em lágrimas, sempre em lágrimas, sobre vocês. Beijo, até amanhã. Tchau. É isso. Feito. Se a água de Micael já contém Cristo, então o que mais poderia te faltar? Nada. Absolutamente nada. Beijo. Tamo juntos.